Tratado de Metapsíquica, obra do Prêmio Nobel de Fisiologia Charles Richer. O Sr. J. Edgar Hoover, numa memória volumosa, relatou muitas experiências feitas com cartas de jogo que não são absolutamente negativas, conquanto afirmem o contrário. Parece indicarem que há nas pessoas normais um certo grau extremamente fraco de criptestesia-lucidez. Os números prováveis sobre 5.135 experiências de telepatia foram 513 e 128 êxitos completos. Os números obtidos foram 438 e 153 êxitos completos. Isto é muito pouco, dolorosamente pouco, mas já é alguma coisa. Sendo 486 e 122 êxitos completos. Os números prováveis sobre 4.865 experiências de lucidez. Os números obtidos foram de 588 e 141. É ainda quase imperceptível excesso sobre os números prováveis. A obra, como eu já disse, é de Charles Richer. Charles Richer foi um grande cientista francês, ali mais ou menos da época de Kardec, ali foi um fisiologista, um médico cientista. E ele tinha os experimentos dele lá, ele duvidava, acreditava, tal, mas ele nunca nega o fenômeno. Foi um grandioso cientista, vencedor até do Nobel de Fisiologia. Ele foi um estudioso desses fenômenos. Ora, ele aceitava, alguns ele negava, outros ele encarava como fraude e por aí vai. É bom frisar que certas pessoas pareciam serem dotadas desse dom em grau maior do que outras, escolhendo-se 14 pessoas que pareciam possuírem algum dom de lucidez, obtiveram-se como resultado 119, 54, 711 experiências, sendo 71 e 18 os números prováveis. O excesso é considerável, mas convém estarmos de sobreaviso quanto a esse método de fazer as melhores experiências. Não podemos acompanhar o Sr. Hoover nos detalhes apresentados, demasiado longos para serem expostos aqui. Em definitivo, não obstante todos os seus esforços, o Sr. Hoover demonstrou muitas vezes, graças às suas próprias experiências, o fato de haver muito pouco, mais do que o acaso na designação de uma carta tirada, seja isto por intermédio da telepatia, seja por intermédio da lucidez. Pickman, que fazia um teatro, demonstrações públicas de transmissão de pensamento, muito provavelmente por causa dos movimentos musculares do indivíduo, cuja mão ele tinha entre as suas, talvez não deixasse de possuir alguma faculdade criptestésica, asaz desenvolvida. Fez para Lombroso, Lombroso foi um cientista também, César Lombroso, ali dessa época ali. Foi um médico cientista também. Tem vários livros excelentes. César Lombroso. Fez para Lombroso, com muito êxito, uma sessão de sugestão mental. Nota: Lombroso, citado por Gabriel Delane, em 1892, mas não tendo eu podido recorrer ao original, não saberei dizer exatamente em que condições a experiência foi realizada. Veio ele um dia à minha casa e consigo fiz uma experiência que, quer me parecer, foi irreprochável quanto ao método. Estando numa mesa de jogo, estando Pickman numa outra sala, um baralho com 52 cartas. O acaso me mostra uma dessas cartas por sorteio num jogo de cartas ou por outro qualquer meio. Olho atentamente, mas sem confundi-la,
a carta que o acaso me designou, procurando eu representá-la visualmente. Depois vou procurar Pickman na sala vizinha e, dando as costas para o baralho esparramado na mesa, peço-lhe dizer-me a carta que eu havia pensado. Houve na primeira experiência um sucesso completo. 1-52, que nos surpreendeu enormemente, encantando-nos a todos. Mas as experiências ulteriores não obtiveram êxito. 3 fracassos. Por curiosidade, relatarei, sem dar-lhe importância, uma experiência pessoal e digna de ser relatada, se bem se realizasse uma única vez e o acaso possa ser chamado à tona. Comprara na parte da manhã um baralho de tarô para o dar a adivinhar alguns dos pacientes com quem fazia experiências. Durante o dia, Henry Ferrari veio ver-me. Disse-lhe: façamos uma experiência. Olhe atentamente uma dessas cartas e tentarei dizer-lhe o que você viu. Depois de alguns instantes, não sei por que, disse-lhe: são paisanos que cegam, que ceifam. Realmente a carta representava o esqueleto da morte, que tinha à mão uma foice. Não havia senão uma carta com uma foice em todo o baralho, e para ela eu não havia olhado. É lamentável que esses estudos de criptestesia entre os indivíduos normais não sejam mais vezes praticados, porque o cálculo da probabilidade é muito simples e é um método que permite descobrir se tal ou tal pessoa possui ou não possui lucidez. Mas não é necessário crer que seja fácil realizar-se uma experiência irrepreensível. Pelo contrário, essas experimentações são delicadas e certas regras devem ser observadas. O agente deve estar absolutamente imóvel, mudo, com as costas viradas. É uma regra fundamental. A escolha da cifra, da carta, do desenho, deve ser feita somente pelo acaso. O resultado, o êxito ou insucesso, não deve ser comunicado ao percipiente antes do fim da sessão. O número de experiências não deve ultrapassar de 20, no máximo, por dia. Todos os resultados, sejam quais forem, devem ser integralmente dados. É necessário que o percipiente não possa, de maneira alguma, ver o que quer que seja, mesmo pela visão indireta. Melhor é ter os olhos vendados e as costas voltadas. Vem à baila aqui uma questão importante que examinaremos mais para frente. A lucidez sem telepatia ou lucidez com telepatia. A criptestesia telepática, sem dúvida nenhuma, existe, como se provou por múltiplas experiências. A criptestesia não telepática está também provada, porém novas experiências são necessárias. Esse método não nos conduz a resultados dramáticos, comovedores, como as demais experiências de lucidez realizadas com médios poderosos, com as munições de morte. Porém, a experimentação, quando é bem realizada e os resultados são claros, é indiscutível, precisa. Não se admite o acaso nas ciências físico-químicas, porque admitimos-lo nas ciências metapsíquicas. Se dá-se um acontecimento cuja probabilidade não é senão de 1 seguido de 1, 2 0,30, não irei daí concluir que é o acaso. E se o acontecimento me é apontado, basta-me-ão 2 ou 3 indicações, por pouco prováveis que seja, para me darem a certeza da coisa. A questão inteira está em saber até que ponto a experiência foi bem feita. É para a impecável consecução dessa experiência que os nossos esforços devem convergir. Eis aqui, segundo quer parecer-nos, como para esclarecer-nos esse problema árduo e essencial, a experimentação pode ser tentada. Achar-se-á, sem dúvida, numa escola primária, um instrutor inteligente e devotado que estará disposto a fazê-la.
Consideremos uma classe com 30 alunos, aos quais um instrutor pedirá que digam o que pensam. Ele lhes dará 36 imagens para escolherem uma. Haverá, suponho, 6 grupos, ficando cada um constituído por 6 imagens homólogas, porém diferentes, que dou abaixo como esquema possível. Reino vegetal, carvalho, rosa, cogumelo, maçãs, campo de trigo, palmeira, homens célebres, Esopo, César, Cristóvão Colombo. Reino animal, peixe, aranha, cavalo, elefante, pombo, carneirada, objetos fabricados, chaves, livro, lâmpada. Napoleão, Carlos Magno, presidente Carnot, carruagem, navio, fuzil. Figuras anatômicas: orelha, olho, esqueleto, mão, coração, boca e lábios. Cena histórica ou painel: a crucificação de Cristo, a batalha de Eylau, a morte de César, as pirâmides, o Ângelus de Milet, as bodas de Canaã. Cada um desses desenhos levaria um número de ordem de 1 a 36 e seria reproduzido num jogo de 36 cartões. Os pacientes escolhidos para esse fim seriam de tal natureza que a confusão não fosse possível. Em cada grupo haveria desenhos de cores azul, vermelho e amarelo, de maneira que a probabilidade da escolha seria 6 sobre o grupo, 2, 1.3 sobre a cor, 3, 1/3, meia sobre a totalidade, 4, 1/8 sobre o grupo e a cor. A experiência seria feita então da seguinte maneira: primeiro, para a lucidez telepática, o preceptor tiraria pela sorte uma dessas 36 cartas e a olharia com atenção, procurando representar a imagem e pronunciando-lhe mentalmente o nome. Pediria depois a cada um dos alunos que, silenciosamente, sem ter nenhuma comunicação com os desenhos, reproduzisse o desenho pensado. Isto seria a primeira resposta. Segundo, para a lucidez não telepática, 1 ou 2 minutos depois da primeira experiência, o instrutor tiraria pela sorte uma das 36 cartas, mas não a olharia, nem pessoa nenhuma poderia saber qual seria ela. Então os alunos dariam a segunda resposta. Repetindo-se esta experiência durante 6 dias com 36 alunos, repetindo-se essa experiência durante 6 dias com 30 alunos, ter-se-ia um total de 600 experiências, o que já permitiria uma conclusão. No Instituto de Metapsíquica de Paris, teremos esses jogos de 36 cartas à disposição daqueles que quiserem tentar uma experiência decisiva. Sem dúvida nenhuma, convirá dar todas as respostas sem exceção, evitar toda a possibilidade de os alunos verem a fisionomia do paciente durante a lucidez telepática e, se possível, tomar nota dos nomes daqueles que responderam, a fim de se saber se entre os 30 alunos não se encontra alguns que, mais do que os outros, possuam poderes criptestésicos desenvolvidos. O Sr. Carré, instrutor em Oistere, tomou por obrigação fazer essa experiência. Pela telepatia, isto é, o conhecimento do desenho por intermédio dela, a probabilidade sendo sobre 1.215 respostas, 27 alunos, de 1/36, o número de sucessos foi de 31 e o provável de 33. É o acaso, sem tirar nem pôr. O número das respostas sem conhecimento por intermédio do instrutor foi de 1.25, 25 alunos. O número de sucesso foi 48, quando o número provável não era senão 31.
houve uma diferença notável entre os diversos alunos, sendo 2 para cada aluno número provável. Sobre 90 respostas, houve apenas um que acertou 7 vezes, 2 outros 6 vezes. Há aí, segundo nos parece, matéria vasta para numerosas e curiosas pesquisas. O Sr. Varcollier lançou mão de um processo engenhoso como o de utilizar o jogo antigo chamado encontro. Imaginemos, por exemplo, 13 cartas de ouros. Tomam-se 13 cartas de espadas e escolhe-se para juntar uma das cartas de ouros, que se não viu, uma de espadas que se viu, a probabilidade de sucesso, considerando-se as mesmas condições para ambas as cartas, é de 1 por 13. Pode-se tornar o jogo interessante dizendo-se que o banqueiro pagará para cada encontro 13 vezes mais e receberá um franco para cada desencontro. Nestas condições, o jogo vem a ser franco e divertido. Terá o problema outra feição se o banqueiro conhecer a carta de ouros, telepatia, ou se a ignorar. Nestas condições, o jogo vem a ser franco e divertido. Terá o problema outra feição se o banqueiro conhecer a carta de ouros, telepatia, ou se a ignorar, lucidez. Concluamos, portanto, que para essas experiências, às quais se pode aplicar o cálculo, a lucidez ou a transmissão de pensamento existe até entre as pessoas normais, sem que seja necessário apelar para o hipnotismo ou o espiritismo. Falando as coisas de outra maneira, existe entre os homens, pouco mais ou menos, até na experiência, nos menos sensíveis, uma faculdade de conhecimento que outra não é senão as faculdades de conhecimento habituais. Porém, essa faculdade de conhecimento entre os não sensitivos é extremamente fraca, desmerecedora de atenção, quase. Não há dúvida nenhuma de que esse conhecimento tem a sua influência motivada mais facilmente por uma grande emoção, por uma cena tumultuosa, do que pela representação de uma cifra abstrata ou de uma carta de jogo. Por conseguinte, alcança-se êxito muito fracamente, mesmo em se empregando uma cifra abstrata ou uma carta de jogo. Desta maneira, entre a maioria dos não sensitivos, a criptestesia não existe senão muito vagamente, muito indistintamente, sendo apenas notada e de verificação difícil. Porém, multiplicando-se as experiências, chega-se a provar que ela não existe senão como esboços. É provável que essa criptestesia muitas vezes seja telepática, mas sem dúvida a telepatia não é senão um caso particular. Se bem seja talvez o mais frequente da criptestesia. Em todo caso, nas experiências realizadas com os anormais, verifica-se muitas vezes tão bem a telepatia como a lucidez. Ambas, as duas, por muito fracas e por muito imperfeitas que sejam, são prováveis. Então, por liames misteriosos, o pensamento de um homem é religado ao pensamento de outros homens. Não estamos mais isolados, mas sim em comunhão obscura com todos os humanos. Em dúvida, há qualquer verdade no que se chama a alma das multidões. Uma corrente vaga e poderosa de simpatia ou de cólera, de indignação ou de entusiasmo determinam numa assembleia reunida num teatro ou num fórum ou num parlamento, um sentimento quase unânime. É a torrente que leva após si todos os diques. É permitido comparar essa emoção de uma multidão com a transmissão mental observada nas experiências mencionadas mais acima. As matemáticas, infelizmente, não têm grande força de convicção. Objeta-se sempre com o acaso e talvez se tenha razão, porque a diferença entre o número provável e o obtido pela criptestesia não é suficiente para convencer.
Não há, pois, outra maneira senão a de estudar demasiado longamente a criptestesia entre os anormais, porque entre os médiuns e os sonâmbulos, a criptestesia vem a ser tão poderosa que o estudo realizado entre os normais parece não nos levar senão a resultados entre fracos e muito pobres. Pelo contrário, vamos ver o estranho fenômeno da criptestesia se desenvolve enormemente pelo hipnotismo e pela mediunidade. A convicção, então, será completa. Criptestesia no hipnotismo e o sonambulismo. A história do hipnotismo é muito singular. Dá-nos um brilhante exemplo da evolução das ideias, a qual equivale a uma revolução, porque durante longos anos, de 1790 a 1875, o sonambulismo e o magnetismo animal passam por ciências ocultas e era quase proibido aos sábios não somente crerem neles, como deles se ocuparem. Era um domínio maldito, uma terra infame. Certamente, Mesmer e depois dele, Puezegur, Deleuze, Husson, Braid, Lebold, tinha feito notáveis experiências, as quais eram tão imprecisas que não conseguiram atrair para si a consagração oficial, sempre muito lenta, retardatária sempre. Não puderam separar a fisiologia do hipnotismo, nuvens mágicas onde esse fenômeno se ocultava. Pude, em 1875, sendo ainda estudante, mostrar que o hipnotismo não era uma ilusão devida a fraudes hábeis ou grosseiras, que era um fato fisiológico e psicológico, tão natural, tão experimentalmente demonstrável como o tétano, provocado pela estricnina. De mais a mais, para mostrar qual era a opinião pública, em 1875, quando 2 anos antes de Charcot e Heinemann publicavam as minhas pesquisas, bastar-me-á citar a minha memória. Talvez hoje seja preciso menos coragem para pronunciar as palavras fantasmas. O sonambulismo atualmente é um fato averiguado, incontestado, que não pertence mais à metapsíquica. Do mesmo modo, há na história do sonambulismo 2 ou 3 capítulos que dependem da criptestesia. Pode-se com efeito perguntar, primeiro, se a ação dita magnética do magnetizador tem qualquer coisa de específico ou, em outros termos, se há eflúvios magnéticos apreciáveis somente pelos sensitivos. Segundo, se o estado de hipnotismo cria criptestesia. Trata-se de saber se, quando magnetizam pelo processo antigo, por passes magnéticos, como faziam Dupont, Deleuze, Lafontaine, como fiz diversas vezes, como o fazem ainda muitas vezes, se depreendem um certo fluido magnético especial, uma força humana que age nos seres humanos. Não podemos, infelizmente, dar uma resposta satisfatória a tão importante questão, porque tudo é incerto. A hipótese mais simples que tende a ser adotada hoje é aquela que ensina ser por sugestão que se adormece um paciente, sugestão essa que pode ser verbal ou não, dando em consequência que todos os passes chamados magnéticos são acessórios inúteis, pois que não passam de símbolos de sugestão. Dessa maneira, afirma-se, não se depreende o fluido magnético, porém o meio silencioso, a meio obscuridade, uma certa tensão de espírito provocada por essas manobras, uma série de sugestões, expressas ou não, colocam o paciente no estado de hipnose. A emoção, um pouco dramática, que os passes provocam, contribui também para o sono. Mais tarde, depois que um meio sono foi pela primeira vez obtido, a educação e o hábito entram em jogo, desempenhando um papel preponderante nos sonos ulteriores. Os passes nunca são mais do que simbólicos, símbolos. Se um indivíduo foi adormecido uma vez, sai-lo-á novamente com facilidade.
não somente pelo mesmo magnetizador, mas também por outros indivíduos. Não haverá para isso nenhuma necessidade de invocar um fluido magnético, uma nova força energética. Essa é, pelo menos, a opinião atual da maioria dos médicos. Babinski. A sugestão por imitação é muitas vezes suficiente, dizem eles ainda, para explicar os fenômenos do hipnotismo.